Brasil, 1827. Era escravocrata. Em 12 de abril, vinha da senzala mineira de Campanha o som do choro de uma criança que acabara de nascer, a qual enfrentaria muitas dificuldades na vida, mas um fator seria decisivo para que ainda hoje, 107 anos após a sua morte, o menino pudesse ser lembrado. A fé. Este, filho de escravo, recebeu o nome Francisco de Paula Vitor. Sabe-se muito pouco sobre a infância do Padre Vitor. Nós sabemos que ele foi criado, nasceu em Campanha, foi criado na Rua Direita, na casa que foi da sua madrinha. E ele é filho de escrava e ele foi criado lá, assim, com muito carinho, porque a mãe dele trabalhava nessa casa. E também a gente sabe que era um garoto esperto, que naquela época o escravo não tinha direito a aprender a ler e escrever, e ele conseguiu, mas não sabemos como. Mas ele, com o seu esforço, dedicação, e deve ser também pela sua bondade, ele conseguiu receber a educação, a instrução. Então ele sempre foi muito bem tratado, muito bem recebido pela própria vida dele, né? Que a gente acha que até foi uma inspiração divina pela missão que Deus deu para ele. Então ele foi acolhido na casa da madrinha, com muito amor, com muito carinho. Francisco cresceu e, em sua juventude, aprendeu o ofício de alfaiate. Mas os planos do jovem eram maiores. Trazia em seu peito algo que era impossível para pessoas pobres e, sobretudo, negras: a vontade de ser padre. Mas sua força de vontade derrubou as barreiras impostas pela sociedade e pela Igreja Católica. Ele tornou possível o impossível, em conversa com Dom Viçoso, bispo de Mariana, através do qual seu clamor foi aceito. Então, entre os escravos da época, Padre Vitor, ele tinha uma profissão privilegiada, que era de alfaiate. E quando ele estava nessa profissão, é que ele manifestou a vontade de ser padre. E nessa época, Campanha não era a sede não era a diocese. A diocese era em Mariana. E Dom Viçoso foi fazer, como bispo de Mariana, foi fazer uma visita em Campanha. Chegando lá, Padre Vitor foi procurá-lo, manifestando a sua vontade de ser padre. E Dom Viçoso o acolheu muito bem, dizendo que se ele quisesse, era para ele começar a estudar música e latim. E ele foi também assim tão valorizado por essa madrinha que ela vendeu um pedaço de suas terras para doar ao seminário para que ele pudesse estudar para ser padre, para a sua formação no seminário. Ela recebeu. E uma coisa assim que a gente vê de muito nobre, que foi realmente uma inspiração divina, que ninguém acreditava na época que o Padre Vitor tivesse a possibilidade de entrar no seminário. E ele conseguiu entrar com seu esforço e realmente com a dedicação das pessoas que estavam ao lado dele. Quando ele entrou, ele foi humilhado, né? Não foi aceito de imediato, mas depois, com a bondade dele, a humildade dele, também aquela missão que ele carregava no coração, na alma, ele realmente foi aceito por todos. Quando o Padre Vitor tornou-se padre em Mariana, que lá era diocese, ele ficou uns tempos, alguns meses em Campanha. E depois ele veio para Três Pontas. E realmente não seria diferente, igual a aceitação de início do seminário. Aqui era a terra dos coronéis, dos senhores de engenho, dos grandes cafeicultores. Então, ele foi discriminado no início, sim, e muito. Mas, com o passar do tempo, né, com o jeito especial dele ser, né, com todas as virtudes heróicas que ele possuía, que até já foi aprovada, ele conseguiu conquistar o povo. E conquistou realmente a todos, ele ficando aqui por muito tempo em Três Pontas, até o seu falecimento. Então, o Padre Vitor, ele foi uma pessoa que ele preocupava muito com a comunidade, e muito mesmo. Aqui em Três Pontas, ele fundou a Escola Sagrada Família, onde várias pessoas da região vinham para cá para estudar. E ele era um professor, né, muito especial nessa escola.
E também ele preocupava muito com a caridade cristã. Ele dava o que tinha para todos. Ele chegou a passar dificuldades, ficar endividado por causa do espírito grande que ele tinha de doação. Ele não importava quem. Ele chegou a cuidar de uma pessoa leprosa na casa dele, escondido de todos, né? Ele recebia um envelope com doação, ele nem abria, ele já doava esse envelope para quem necessitava. Então isso aí foi um marco da vida dele, a caridade cristã. A fé de Padre Vitor sempre foi inabalável. Ele encontrava nela força para caminhar a cada dia. Essa mesma fé foi que motivou um grupo de Limeira, São Paulo, a estudar e praticar a doutrina espírita. Durante suas reuniões, uma entidade espiritual iluminada se apresentava. Algum tempo depois, o reconheceram através de uma fotografia. Se tratava do Padre Mineiro. Assim, nascia a Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Vitor. As virtudes de nosso irmão são tantas. Ele as trazia visível em seu comportamento calmo, sábio, humilde e perseverante. Acreditamos que a humildade prevalece, pois, com a sabedoria que tinha, conseguiu se fazer compreender e respeitar por essa demonstração. Quem de nós faria o que ele fez sem se sentir envaidecido? Hoje, no plano espiritual, nosso irmão continua nos dando demonstrações de como deve ser nosso procedimento em nossa trajetória reencarnatória. Amar a Deus e ao próximo muito mais que a si mesmo, pois ele continua a fazer isso, ajudando a tantos quanto necessitem. Quanto à manifestação de fé do povo, não só do povo transpontano. Então a gente vê que a demonstração de fé do povo transpontano é uma demonstração imensa. Durante esses 9 dias de novembro, a nossa igreja ficou pequena por tamanha multidão que todos os dias se voltavam diante do venerável Padre Vitor, alguns com lágrimas nos olhos, outros na contemplação, outros na oração, mas é a maneira de um povo para se colocar diante de Deus. E acho também, a gente percebe que o Padre Vitor ele deixou como herança essa caridade, porque não existe nenhum lugar que a gente vá visitar, ou de romaria, que a gente vai visitar um santuário, né, que tem uma pessoa que é realmente santa, que a gente vê como que o romeiro é acolhido aqui em Três Pontas. Então, isso é uma demonstração de fé muito grande. E uma coisa interessante também, que a gente recebe muitos romeiros durante o ano, mas o dia mesmo, 23 de setembro, é o dia marcante mesmo do romeiro vir aqui.
E a gente recebe aqui no memorial e mesmo na praça os relatos das graças recebidas. E realmente é emocionante. A fé do povo é de comover a gente que ouve. Estava lá no terreiro e vi uma caatinga lá dentro e eu falei, gente, o que está acontecendo lá dentro? Que eu fui correndo, estava com fogão lá na cozinha. Aí eu gritava, Padre Vitor, Padre Vitor. Me acorde, Padre Vitor, eu tinha ninguém de casa, só eu sozinho. Aqui fogão, ferrando no fogão. Aí estavam umas bandejas, um tanto de coisa no fogão, fui queimando tudo. E o botijão cheio. Aí eu peguei, estou gritando, Padre Vitor tem dó de mim. Vem, gente, vem acudir, Padre Vitor tem dó, eu estou sozinha. O botijão cheinho, e eu gritando. Aí foi pingando aquelas coisas tudo da bandeja, dos trem lá no chão, e eu gritando ele. Quando veio, estava quase a borracha chegando no fogão, eu gritei, Padre Vitor, eu vou morrer mesmo aqui dentro, não aguento. O fogão que estava subindo, que fogão. Aí eu estava chegando no botijão, estava cheinho. E foi só dar o que estouro e apagou. Aí eu tapei a gritar. Fui chorando e gritando. E fui lá pro terreiro, gritando, sentei lá, tremendo, de tanta emoção que eu tava, de ver que ele apagou fogo para mim, que não tinha ninguém lá comigo. Aí sentei lá, fiquei chorando. Abri a boca e chorar, do que eu passei, e ele acudiu eu. Aí chegou um amigo meu, falou, o que você está chorando aí, Tereza? Eu falei assim, pegou fogo ali no meu fogão, vai lá para você ver como é que tá. Aí chegou no fogão, que noiou, ele viu como é que estava e falou, nossa senhora, você recebeu um milagre. Foi um milagre, o botijão está cheio. A graça principal que eu recebi do Padre Vitor foi quando meu filho estava no primeiro ano de faculdade. Ele estava muito estressado com a faculdade, com o trabalho e tudo. E ele teve que fazer uma viagem para Belo Horizonte a trabalho. Chegou de viagem e foi de a pé para o Córrego do Ouro, porque ele tinha que vir a pé, porque ele vem todos os anos, né, para cumprir promessa que ele gosta. E chegando aqui em Três Pontas, ele tinha viajado para Belo Horizonte e foi para o Córrego do Ouro. E no outro dia, na escola, ele passou mal. Ele desmaiou na escola e no momento que eu recebi a notícia que ele tinha desmaiado, eu entrei em desespero. Eu fiquei assim, desesperada, sabe? Porque ele é pai de família, tem 2 filhos e ele precisa ter saúde para trabalhar, para cuidar dos filhinhos dele. E como eu já tenho experiência disso na minha família, eu fiquei com muito medo daquele se tornar, assim, ficar repetindo várias vezes e ele não podia sentir isso. E eu bati meu joelho no chão, olhei para o céu e pedi para o Padre Vitor que tivesse misericórdia, que não deixasse meu filho sentir aquilo nunca mais. Que a partir do outro ano, né, que tinha terminado a festa dele, fazia uns 2 dias, no outro ano eu ia fazer um almoço em agradecimento a esse milagre que eu ia receber. E eu considero um milagre na minha vida, porque depois disso nunca mais ele sentiu nada. Hoje ele é um rapaz saudável, nem remédio ele toma, e eu agradeço ao Padre Vitor, porque foi a ele que eu pedi e fiz as minhas orações. Porque no momento que eu pedi, eu não pedi assim, da boca para fora, eu falei com o coração, com a alma. Foi um pedido assim muito, muito sério mesmo. E eu tenho certeza que o Padre Vitor me ajudou, que foi obra dele. Mas graças eu recebo do Padre Vitor todos os dias. Todos os dias eu recebo graça dele. Porque ele faz parte da minha vida, da minha família, dos meus filhos, sabe? E tudo que acontece de bom eu devo ao Padre Vitor. Tudo que acontece de sei lá, as coisas, tudo que acontece eu devo ao Padre Vitor. Ele é tudo na minha vida. Quando ele falou que eu estava com câncer, o médico falou que eu estava com câncer no pâncreas, falou assim, se você não tirar, você morre. Mas eu falei assim, mas eu tô com medo. Ele falou, vamos ter fé com o Padre Vitor. Você vai no hospital, você tira, você nunca mais vai ter nada. Eu falei, então eu vou. Aí o Padre Vitor está perto do médico, assim, ele fica perto do médico lá. Ele falou assim, vamos tirar, porque se aumentar, você morre, você não aguenta. Eu fui, internei, me operou, tirou, voltei boa para casa, agradeci ele. Porque o que fez para mim, só Deus mesmo e ele, para me ajudar. Nunca mais eu senti a dor,
foi só tirar. E foi ele que me curou, porque eu fui para o hospital, internei lá e tirei. E eu saí chorando lá do posto, o dia que eles falaram isso, falou assim, não, se você não tirar, você morre. Eu falei, mas eu não vou tirar. Ele falou, não, pode tirar, que não tem perigo. O Padre Vitor vai te levar e trazer. Fui, levou e trouxe mesmo. E estou até hoje aqui. Nunca mais me deu, graças a Deus. E todo ano eu faço as marmitas, né? Eu dou o marmitex lá embaixo. E comecei o primeiro ano com 35 marmitas e vem vindo, todos os anos tem aumentado. E esse ano eu doei 106 marmitas. E eu fico assim, é um prazer enorme a gente fazer isso, porque a gente sabe que a graça que a gente recebe dele é muito maior do que tudo isso que a gente faz. Ele representa tudo de bom para mim, tudo que eu quero é o Padre Vitor. Eu falo que eu no lago lá da igreja, que tudo que eu estou fazendo é para ele. Na festa dele, eu ajudo o dia inteirinho, começa às 6 horas, eu vou até às 6 da tarde na fila, não sinto nada. Olhando aqui a fila do povo que vai visitar ele, fico lá, faz mais de 20 anos que eu tomo conta lá que eu ajudo e não acontece nada comigo. Eu fico o dia inteirinho lá no sol, não sinto nada e olhando. Ele para mim é tudo, Padre Vitor, Nossa Senhora. Quando a gente vai começar um trabalho por a beatificação, inicia-se assim. É montado um processo onde é feita a exumação dos restos mortais, que foi feita aqui em Três Pontas do Padre Vitor. Aí monta-se um processo e esse processo é levado a Roma. Quando esse processo chega em Roma, então na causa dos santos, aí aquela pessoa é considerada servo de Deus. É o que aconteceu com o Padre Vitor. Desde que esse processo chegou em Roma, servo de Deus, Francisco de Paula Vitor. Aí depois a gente vai montar um outro processo que são para demonstrar as virtudes de Padre Vitor. Aí a gente vai localizar aquela pessoa na história que ela viveu, na época que ela viveu, e também recolher dados. Nós somos assim, em Mariana nós somos muitas vezes, em campanha, para a gente ver os relatos que tinham sobre o Padre Vitor. Aí são mandadas essas virtudes também, o relato dessas virtudes dele são mandados para Roma. Chega em Roma, então vai ser um tipo assim de um julgamento, para ver se realmente aquilo é real, é verdade, dentro da documentação que a gente envia. E isso foi feito, Foi feito e Padre Vitor, então, foi considerado venerável. Então, ele é considerado venerável quando é aprovada as virtudes heróicas dele. E é lá na Congregação da Causa dos Santos, em Roma, primeiro é feito pelos teólogos, depois é aprovada pelos teólogos, depois pelos cardeais e bispos, e depois que isso acontece, então o Papa assina o decreto, que foi o que aconteceu com o Padre Vitor. Após isso, todas essas virtudes, essa documentação, como diz, ela é guardada. Nós vamos começar um outro processo, que é o milagre. Então, quando a gente vai fazer o relato desse milagre, realmente não é um processo fácil, é um processo muito difícil. Por quê? Porque nós já mandamos muitos relatos. E esses relatos são assim, tudo com provas. Porque um milagre, o que é um milagre? Um milagre é quando a ciência não explica, a medicina não explica. Acontece uma cura que a medicina não explica. Então, o que acontece? A gente tem que montar esse processo da seguinte forma. A gente pega os prontuários do hospital, dos hospitais que a pessoa foi, os relatos dos médicos, o relato das pessoas que alcançou a graça, como que foi acontecido, e tudo isso a gente monta um processo e manda para Roma. A grande virtude do Padre Vitor foi realmente a caridade, a fé e a caridade. Uma virtude muito grande que o Padre Vitor teve, e que deve servir de exemplo para muitos jovens como vocês que são estudantes, é que Padre Vitor, ele confiou no sonho dele, ele correu atrás do sonho dele. Ele viu que ele tinha uma missão, que ele queria, ele não viu obstáculo, ele foi, como diz, correu atrás, como vocês falam muito. Então, eu acho essa uma virtude dele, que eu acho que isso aí é realmente para acompanhar a gente a vida toda. Em 23 de setembro de 1905, Deus chamava aos céus
seu fiel servo. Padre Vitor morreu aos 78 anos de idade e até o fim de seus dias continuou ajudando os mais necessitados. Sua santidade já era proclamada por todos aqueles que puderam conviver com ele. Seu corpo ficou insepulto por 3 dias e exalava perfume de rosas. Para que todos pudessem se despedir dele, uma procissão pelas ruas da cidade foi feita, devido ao grande número de pessoas que ali estavam. E seus fiéis se unem em uma só voz para clamar a canonização daquele que já consideram santo. Faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou, viverei pra proclamar, do céu eu sou, filho do céu. Filho do céu, 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 filho do céu.